FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos novamente ao FMP Cast. Eu, professora Bianca Pazini, hoje tenho a felicidade e a alegria de receber aqui um colega, amigo, profissional respeitado por todos nessa instituição, que é a FMP, que é o professor Francisco Mota, o Prof. Chico, né, como os alunos gostam de carinhosamente mencionar. E, professor Francisco, fico muito feliz, então, de abordar contigo esse episódio que estamos chamando hoje de o fator Julia Roberts no direito. O fator Julia Roberts. A isso referimos, então, algo que depois o Prof. Chico tem condições de explicar melhor que eu, que é uma questão muito interessante, que nos permite dialogar dentro do direito a partir de um filme com obra literária homônima chamada Dossiê Pelicano. Então, professor Chico, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui. E aí já vou começar te provocando, né? Não sei se falamos de imediato do que é exatamente o fator Julia Roberts, mas o que estamos fazendo aqui hoje, né? Que obra discutiremos e por que essa obra é importante, talvez, para o estudante de direito? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para mim, o convite teu é uma convocação, uma honra poder vir bater um papo contigo e ainda mais poder compartilhar isso com a nossa assistência, os nossos alunos, colegas, alunas, enfim, uma alegria. E falar sobre o fator de Julia Roberts no direito é um tema que me acompanha já há algum tempo, né? É importante a gente atribuir a autoria, assim. O que é o fator Julia Roberts, para a gente contextualizar? Essa foi uma expressão que o professor Lênio Streck cunhou em conjunto com o professor Sérgio Cademartori, que diz respeito a uma passagem do Dossiê Pelicano, uma passagem que fica até mais bem caracterizada no filme Dossiê Pelicano do que no próprio livro. A gente vai conversar a respeito dessa cena. E é importante também fazer a referência de que esse livro ele foi tema de um debate no programa Direito e Literatura, que foi criado pelo André Cara Trindade e pelo professor Lênio Streck, e é mediado pelo professor Lênio Streck, um episódio do qual participou um querido amigo meu, o Maurício Ramírez, como representante do direito. Ele é juiz de direito e ele tem trabalho sobre precedentes, e a discussão sobre o fator Julia Roberts aparece na discussão sobre os precedentes. Mas antes de falar especificamente, então, sobre o fator Julia Roberts, tu perguntaste sobre por que esse livro e também o filme podem nos aproximar do direito. Isso é muito fácil no contexto da obra do John Grisham. O John Grisham ele foi advogado e ele é um notável produtor de thrillers. Então, assim, a gente pode até não ter lido os livros dele, mas vai ter tropeçado em algum filme. Dossiê Pelicano, A Firma, O Homem que Fazia Chover, enfim. Então, ele tem uma sequência assim, de thrillers jurídicos, e alguns deles retratando, inclusive, a vida dos acadêmicos, né, nas célebres law schools americanas, sempre misturando ficção e realidade. E é isso que aparece no fator Julia Roberts. Não sei se estou falando demais, mas eu posso chegar no fator Julia Roberts. Professor Chico, é muito bom te receber aqui. Tu tem a palavra franqueada pelo tempo que tu quiseres. Mas eu acho que é isso, Prof. Chico, que é o seguinte, né? Então, essa obra que a gente traz hoje a lume, que é o Dossiê Pelicano, trata-se então de um thriller jurídico, dá para dizer, e entendendo-se como thriller, aquela linguagem narrativa do cinema e da literatura que corresponde a um mistério, a um suspense, a uma ação, com um encadeamento bastante frenético, via de regra, né? É isso mesmo. E o Dossiê Pelicano, ele tem isso, né? Ele vai te envolvendo, porque muitas coisas acontecem, não vamos fazer spoilers, né? Spoiler é crime hediondo. É crime hediondo, o professor Chico está dizendo. E então, acho que a gente escolhe essa obra para trazer, antes de mencionar o fator Julia Roberts, justamente porque o Dossiê Pelicano ele traz, então, um contexto de uma estudante brilhante de direito, que é a Julia Roberts,
e que questiona muito os seus professores e que leva, então, o leitor ou aquele que assiste o filme para um universo de faculdade de Direito. E isso eu achei já um primeiro ponto a favor de trazer essa obra para a nossa discussão, porque entre assistir o Dossiê Pelicano, que é o ambiente de uma estudante de Direito, que então indaga sobre as coisas que estão ocorrendo ao seu entorno, e trazer, quem sabe, Legalmente Loira, ou qualquer outro filme do gênero, eu acho que o Dossiê Pelicano ele tem bastante a agregar. Muitos assuntos jurídicos são discutidos ao longo da obra. Em princípio, o tema que movimenta a discussão do filme é direito ambiental, daria para dizer, uma questão ambiental, que vai gerar então todo o enredo, mas naquilo que corresponderia ao fator Julia Roberts, a discussão é outra, e o professor Chico já vai poder explicar isso na sequência. E então, esse filme e esse livro tratam dessa estudante de Direito que questiona as coisas no seu entorno e parte, inclusive, para uma investigação de 2 assassinatos de juízes da Suprema Corte que morrem na mesma noite e que tem essas circunstâncias do assassinato bastante misteriosas. Então, essa estudante, percebendo que tinha provavelmente algum enredo político por trás, acaba indo investigar. E ela, né, acompanhada de um jornalista, que é o Gray Grantham, representado pelo Denzel Washington no filme, passam a investigar e, portanto, se colocam naquele enredo. Mas, professor Chico, o que vem a ser o fator Julia Roberts? O célebre fator Julia Roberts. Primeiro que qualquer filme do qual participem a Julia Roberts e o Denzel Washington já está aprovado, né, em qualquer tribunal. Né? Mas o fator Julia Roberts, ele diz respeito a uma criação então do Lênio e do Sérgio Cademartori, que foi desenvolvido aí também em outros textos. O Alexandre Moraes da Rosa publicou texto sobre isso também. O Maurício Ramírez, a quem eu fiz referência, também falou sobre isso. Eu mesmo já fiz uma outra intervenção fazendo referência ao fator Julia Roberts. Ele é extraído da seguinte cena, onde o filme é mais feliz até do que o livro, porque o filme ele trata de 2 casos, 2 precedentes, na verdade de um, mas que depois vou falar sobre isso, mas de um caso real. Ele trata do caso Bowers versus Hardwick, que é um caso em que um sujeito ele foi flagrado em casa cometendo um ato de sodomia. E no estado da Geórgia, na época, o precedente da década de 80, acho que de 86, a sodomia era criminalizada no estado da Geórgia. Então, a discussão e nas law schools americanas, né, o método de ensino é um método socrático. Então, muito mais do que o professor apresentar uma solução catedrática, a ideia é que os alunos estudem os casos e que em aula eles venham submetendo esses argumentos a teste. Né? A ideia é que eles entendam a holding, a rationale por trás dos casos. Né? E esse é o contexto, então, em que surge a discussão sobre esse precedente. E o professor, ele pergunta para os alunos se a pessoa pode fazer o que quiser no recesso do lar, inclusive praticar atos de sodomia, ou se é legítima a criminalização da sodomia pelo Estado, por considerar uma conduta imoral ou publicamente reprovável, socialmente reprovável. E os alunos inicialmente pedem a palavra, dizem que é aparentemente abusiva a intervenção do Estado nesse caso, que dentro de casa as pessoas têm direito à privacidade, enfim. E o professor aí redargui, né? Não, mas calma lá. Mas se o sujeito, não pode ser, essa regra não pode ser, ela não é universalizável. E se o sujeito estiver cometendo atos de pedofilia em casa, se ele estiver traficando droga? Quer dizer, o recesso do lar é protegido, mas essa proteção também não é integral, não é absoluta. E aí a Julia Roberts diz, não, mas são um caso diferente. O sujeito não pode estar sequer cometendo um crime, porque seria uma intervenção do Estado na vida privada das pessoas, nas suas escolhas individuais. De modo que é indevida a criminalização da sodomia. Isso é a preservação, isso decorre, a proteção do indivíduo decorre de um direito mais abrangente à privacidade. E aí o professor apresenta o precedente, que é o Bowers versus Hardwick. Ele diz, olha, se é assim, por que a Suprema Corte discorda de você? E apresenta o precedente, que na época era vigente, porque o precedente, como eu falei, é da década de 80 e o livro e o filme são de 92, 93. Então, por que a Suprema Corte discorda de você? Daí diz a Julia Roberts,
porque a Suprema Corte está errada. E tem muita coisa derivada disso, mas só para ilustrar que a Julia Roberts estava certa, de fato, né? Esse precedente foi revogado depois, em 2003, no caso Lawrence versus Texas. Então, e foi um caso em que o ministro que tinha o swing vote, que era o Justice Kennedy, se eu não me engano, na época ele inclusive diz que realmente que o Bowers já estava errado à época em que ele foi proferido, entende? Então, a noção de que os juízes erram também e de que o ambiente escolar é um ambiente privilegiado para se fazer essa crítica ou essa observação normativas, né? Normativa no seguinte sentido, para tornar a coisa mais simples, no sentido de se poder dizer que os juízes acertam e erram, que isso é uma questão importante, né? Para quem lida com o direito. Os juízes acertam e erram. Existe acerto e erro no domínio do direito. Exato. E o Poder Judiciário, quando a gente diz isso, não está sendo questionado em sua legitimidade de acertar e errar. E felizmente parece que mais acerta do que erra. Mas o que a gente quer dizer com isso, eu acho que o professor Lênio ilustra isso muito bem no seu texto, aliás, cujo título é O Fator Julia Roberts ou Quando o Supremo Erra, né? Ou Quando o Supremo Tribunal Erra. E nesse texto o professor Lênio ele justamente traz a perspectiva de que não é que não possa errar ou não é que seja ilegítimo porque erra, mas erra e a doutrina também, por muitas vezes, se abstém de criticar esse erro tomando como verdade. E aí vem o Alexandre Moraes da Rosa, professor Alexandre Moraes da Rosa, dizer que esse é o problema, né? Então, essa abstenção da doutrina é que talvez mataria até o jogo democrático a partir da falta de análise desse erro e das circunstâncias sociais complexas que permeiam os casos concretos, né? Então, a gente vê que o Supremo ou o Judiciário tem um papel, que é um papel muito complexo, um papel muito difícil. O professor Chico, como servidor público, também acompanha isso, né, no seu cotidiano profissional, para além, né, do cotidiano profissional de professor, e então percebe isso, né, professor, que é essa dificuldade de lidar, inclusive, com hard cases, né, com casos que são muito difíceis, e isso, daí, do ponto de vista dos juristas, daqueles que estudam o tema, não questionarem e acabarem, talvez, coadunando com, às vezes, limitações na evolução das interpretações que podem ser feitas, né? Porque também, eventualmente, um posicionamento que parece adequado em determinado tempo, em que é proferido, 15 anos depois também já pode ser revisto e a gente já consegue admitir, né, essa falta de atualização e a necessidade de renovação desses posicionamentos, dessas visões de mundo. Mas aí, professor Chico, eu não quero monopolizar a palavra, porque justamente quero aproveitar a tua presença aqui. Tem alguma outra cena, além dessa cena marcante, né, do fator Julia Roberts, que seja marcante do ponto de vista de apontar para o estudante de direito o que ele poderia extrair de outras lições ou de alguma questão interessante ou curiosa do filme ou do livro? Eu acho que tem vários aspectos que a gente poderia abordar a partir daquela cena ou mais amplamente a partir do livro. Eu acho que, do ponto de vista de quem estuda direito, um ponto que eu acho que vale a pena destacar é esse, é como funciona o ambiente em sala de aula nos Estados Unidos ou em ambientes em que se adote o modo de ensino socrático, sabe? É um modo que te ensina a raciocinar, te ensina a pensar, ó, mais do que a decorar ou catalogar decisões e tomar essas decisões como acertos. E esse é um aspecto a ser explorado, me parece, É por isso que o Lênio e o Sérgio Cademartori acabaram tomando essa cena como metáfora, assim, porque olha só, a gente dá aula para graduação também, a gente tem, então, por dever de ofício, acesso aos cursos e manuais que os nossos alunos leem, e muitos deles, ou para não dizer a maioria, são de baixíssima qualidade, assim. E como é que eles são estruturados? Eles são estruturados de modo a fazer uma compilação das decisões dos tribunais superiores, aqui no caso do Brasil é Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, fazem uma compilação dessas decisões e constroem derivações tomando essas decisões como se elas acertos fossem, independentemente de se fazer um juízo crítico a respeito daquilo. Então,
boa parte desses livros e manuais, esquematizados, mastigados e tal, eles se ocupam em criar métodos mnemônicos assim para fazer com que o aluno consiga memorizar aquilo, do que propriamente de se encontrar qual é a racionalidade por trás do argumento jurídico, né? Ou a racionalidade que faz com que o argumento jurídico seja compreensível. E se a gente não tiver essa percepção, aí nós não temos mesmo condições de considerar decisões judiciais certas ou erradas, porque nota, todos nós temos opiniões a respeito do que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça ou o juiz de Tucunduva fizeram num caso individual. Todo mundo tem opinião, mesmo quem não pertence ao plano, ao que não se ocupa da prática do direito, a gente tem opinião. Só que existe uma diferença entre uma conversa de bar, entre eu ter uma opinião, gostar ou deixar de gostar de uma determinada decisão pelo seu resultado, ou pelo fato de ela me favorecer ou desfavorecer, ou de confirmar a minha visão de mundo, ou infirmar a minha visão de mundo, e entre quem, como nós, participa dessa prática coletiva que é o direito, que se pretende racional, compreensível e que mais do que isso é uma prática normativa. Então, no sentido de que ela diz, ela determina as coisas que nós podemos fazer ou devemos deixar de fazer. Ela diz quais são os nossos... É uma disciplina que trata dos nossos direitos e das nossas obrigações. Isso não pode ficar a cargo dos instintos ou da sensibilidade de um juiz, ou não pode ser um achado da natureza, entende? Então, eu acho importante que a gente se preocupe com o acerto, com a responsabilidade de cada um de nós de formular argumentos juridicamente consequentes, porque, afinal de contas, isso não é o sexo dos anjos. A gente está dizendo se a pessoa tem direito ao convívio com o filho, a gente está dizendo se a pessoa vai ser presa ou vai ser solta, a gente está dizendo se a pessoa tem direito ou não tem direito a um determinado tratamento de saúde, isso não é o sexo dos anjos. Entende? Então, eu acho particularmente importante a gente desmistificar a ideia de que no direito não tem certo e errado, de que existem apenas respostas e que, no fundo, a decisão é uma questão de escolha. Perfeito, muito bom. Obrigada, professor Chico, por essas reflexões. E algo que me chamou a atenção, lá naquelas cenas iniciais de sala de aula, enquanto se fazia a discussão, né, sobre o direito à privacidade, etc., o professor, ele fala uma frase super singela, mas que aquilo ficou me reverberando agora por um bom tempo no filme, nessa última vez que eu assisti, que ele usou a expressão, né, paixão e interesse são ameaças à liberdade, né? No sentido de que os nossos desejos e os nossos anseios, eles não podem contaminar justamente a racionalidade jurídica que deve estar por trás realmente desses posicionamentos, né, e do pensar o direito de um modo geral. Por outro lado, o direito ele também é formado de pessoas que têm desejos, de pessoas que têm impulsos, ele é pensado por indivíduos, né? E aí eu sempre fico me colocando daí nesses dois mundos, assim, né? O universo da racionalidade jurídica, que daí também leva a uma frieza e que também vai levar a um pensamento mais, talvez, demasiadamente pragmático do direito e um pensamento permeado de desejo, para usar talvez uma expressão do Luiz Alberto Vará, e que nos coloca num universo de, talvez, impulsos humanos, né? E quando a gente fala... quando a gente pensa o direito, a gente tem que justamente aí deixar de lado essas paixões e interesses individuais para justamente, talvez, sopesar isso com a racionalidade jurídica e com tudo aquilo que nos precede em termos de construção. Mas fiquei muito refletindo também sobre o que tu disseste, né? Sobre o que papel esses manuais exercem na formação dos nossos estudantes. E em outro episódio eu mencionava com a professora Thaís que quem sabe só direito não sabe sequer o direito, né? Então, professor Chico, eu fico feliz de te ter aqui justamente e também porque com essas iniciativas de pensarmos a arte, filmes, leituras fora do universo jurídico para os nossos alunos, a gente está também possibilitando talvez uma escapada, uma fugida, ainda que momentânea, desses manuais eminentemente sistematizados e fragmentados com pílulas
de informações, né? E é informação mesmo, porque a gente não pode nem chamar de conhecimento, né? Porque se é a mera reprodução do que os outros estão dizendo, né? Isso não permite ao nosso estudante pensar. E aí, professor Chico, talvez para a gente encerrar, eu vou te provocar num sentido que é o seguinte, né? Se fosses pensar numa outra obra, numa outra música, filme, peça de teatro, o que tu poderias recomendar para os nossos estudantes, para esses que cruzam nos corredores com a gente ou que vão nos assistir à distância? Eu vou te dar um tempo para pensar, porque é sacanagem, eu botei o professor Chico numa fria aqui, quanto a como pensar o direito fora, né, desse universo tão codificado, tão frio, tão sistematizado que são as normas e mesmo o rol de precedentes. Mas aí, antes de te passar a palavra, enquanto tu falavas também, né, desses codificadores aí, dos manualistas, desses que prescrevem o direito de modo a apenas reproduzi-lo, eu fiquei pensando que talvez eles sejam meros glosadores, né? E os glosadores já ficaram para trás aí, talvez há quase um milênio, né? 800, 900 anos, talvez. A professora Maren poderia apurar melhor para a gente. Então, fico pensando que a partir dessas interlocuções, desse universo de estudantes, a gente poderia pensar outros filmes, só para pegar uma linha aí, né? Outros filmes como, por exemplo, o clássico 12 Homens e uma Sentença, que traz muito sobre essa dialética, né? Que envolve pensar o direito e a apresentação dos mais diversos argumentos e o show de oralidade que a gente vai ver também, né? Naquela obra. E a gente poderia, professor Chico, estás convidado já, pensar alguma outra obra na sequência. E aí, se tu tiveres alguma ideia, tem muitas. Tem muitas, né? Fica à vontade para já, quem sabe, provocar o nosso estudante a ir procurar essas obras. Eu acho que tem uma série de obras assim muito importantes que podem ser exploradas por quem tem interesse no direito, né? Tem obras que abordam temas propriamente jurídicos, como é o caso do C. Pelicano, os demais livros do John Grisham, né? Retratam o primeiro ano do sujeito na escola de direito, enfim, ou tem tramas que lidam com problemas jurídicos, como é o caso do 12 Homens e uma Sentença, ou Erin Brockovich também. Mas nós temos textos assim clássicos, como O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, em que tem uma reflexão sobre a pena de morte. Enfim, tem uma série de livros assim que tem o direito como pano de fundo ou como tema. Mas eu acho que se a proposta é justamente tornar o jurista, o operador do direito, né, para usar uma péssima expressão, um agente do direito mais sensível, mais aberto, eu acho que a gente vai encontrar o direito onde a gente menos espera. Para te dar um relato pessoal, esse programa, o Direito e Literatura, a convite do Lênio, eu participei dele algumas vezes, e num deles a gente discutiu Alice no País das Maravilhas. Incrível. Para discutir linguagem jurídica, e tem muita coisa lá, entende? Então, eu acho que quando a pessoa sai um pouquinho da caixa e se torna mais atenta à vida cultural, à cultura pop, à literatura, ao cinema, a pessoa acaba encontrando o direito na sua real complexidade e não só nos manuais de direito esquematizados. Exato, que bom. Né? Ficamos felizes, porque realmente eu depois que me abri para esse universo, prof, eu encontro direito em tudo. Então, às vezes eu estou olhando ficção científica, eu estou olhando lá a minha série preferida, que é Star Trek, e eu penso, nossa, que discussão relevante do ponto de vista da bioética, do biodireito ou dos direitos humanos, né? Claro. Então, a ficção, ela traz já o direito experienciado, talvez o direito iniciado. Diferente dos códigos, que trazem um direito abstrato, um direito realmente longe, talvez, do que a gente vive, né? E, professor Chico, eu vou te agradecer muito e sempre por ter aceitado esse convite. Espero que essa seja a primeira de muitas das tuas vindas a este espaço. E, se me permites, encerro apenas te passando a palavra novamente para um tchau para esse povo lindo que nos assiste. Só quero te agradecer. Como eu te falei no início, um convite teu é uma convocação, né? Uma honra, uma alegria dividir o espaço com uma professora, uma colega tão querida, uma professora não por acaso querida por todos e por todas, e uma pessoa de quem eu gosto muito também. Então, conte comigo para o que precisar. Então, muito obrigada, professor Chico. Obrigada a todos e todas. Nos encontramos no próximo episódio. Tchauzinho.
Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.